vamos dizer, eu e o Milton Lima, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, só que existem discordâncias assim, bastante grandes e eu acredito bem fundamentadas, que eu gostaria de discutir aqui. Porque o nosso colega advogado apresentou um ponto de vista, eu acho muito brilhante, tudo, a meu ver, bastante correto, porque eu tenho um pouquinho de saber jurídico, não pelo fato de ser advogado, eu sou engenheiro civil, mas pelo fato de ter uma filha advogada e acompanha muito, tá? Então, inclusive, eu leio migalhas, quer dizer, acompanho até coisas que não deveria, né, em direito. Mas eu acho, primeiro ponto, existe na Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, foi visto de uma forma um pouco jocosa, uma observação que eu fiz a respeito de um médico que faz um diagnóstico, faz um check-up no paciente, e o paciente morre 3 dias depois, tendo passado com louvor naquele check-up. Aí disseram, não, é completamente diferente, sei lá o quê, bobagem, isso não tem nada a ver e tal. Eu acho que tem tudo a ver. Você não pode dar um tratamento diferenciado a um médico e a um engenheiro. Na verdade, o nosso caso aqui, com relação a estruturas, existe uma lei tratando de autovistoria. Não pode ser a coisa examinada fora do contexto. Se a lei diz, o nosso colega perito, o nosso colega que faz perícia, o Foster, ele tem uma larga experiência, mas para trabalhar numa pequena quantidade de casos, tá? Você imagina o seguinte, se a gente fosse fazer perícia em 270 mil imóveis, da forma como ele faz perícia nos imóveis problemáticos, porque ele é chamado normalmente para um imóvel que já tem problema. A autovistoria é feita para vistoriar qualquer imóvel. Então, o enfoque é completamente diferente. Eu acho o seguinte, uma lei, ela pode ser discutida quanto ao seu teor, mas ela não pode ser desrespeitada. Então, se a lei informa que a vistoria é visual, não pode ser exigido nada da lei do visual. Tá? Não fala que é visual. Hein? A lei não fala que é visual. A lei diz que a inspeção é visual. Não. Hein? Claro que não. Não fala. Ela fala em algum momento que você tem que usar instrumentos? Não. Também não. Ela deixa o arbítrio. Pois é, então, pelo meu arbítrio, vou te contar então a minha experiência. Eu já examinei dezenas de prédios, dezenas de estruturas, e, infelizmente, só agora eu tenho experiência em autovistoria, eu acho que ninguém tem experiência de autovistoria, porque está surgindo agora. Mas eu vou examinar estruturas que não têm problemas aparentes, ou que não têm grandes problemas aparentes. Eu já vi dezenas de estruturas que eu não entendi como é que elas não entraram em colapso, porque não existia nada que indicava que elas poderiam estar em pé. Quer dizer, com patologias gravíssimas, com problemas seríssimos. E já fiz, inclusive, eu devo confessar minha covardia, eu já entrei para fazer vistoria de estruturas, que eu entrei e saí rápido. Falei, chamo outro que eu não acho, que eu não arrisco a vida na minha profissão. Tive casos, por exemplo, vou citar um caso aqui que aconteceu, que é domínio público, foi do prédio que teve incêndio da Eletrobras, edifício Hermann Stoltz, na esquina da Avenida Presidente Vargas, com Rio Branco. Um colega foi lá fazer vistoria, o engenheiro Godard Cepeda, e me comentou comigo, mas mandou as fotografias. Eu falei, eu não entraria dentro da estrutura, mas nem por todo o dinheiro do mundo, porque a laje, houve incêndio, a laje dilatou, e houve a ruptura de um pilar por cisalhamento, quer dizer, o pilar trabalha normalmente a compressão, né? A laje dilatou e cisalhou, tinha uma trinca no pilar a 45 graus. Então, é o tipo do caso assim que nós estamos habituados a ver casos, patologias gravíssimas. Agora, no caso, qual a quantidade de prédios que tem problema no Rio de Janeiro grave? Eu diria o seguinte, menos de 1%, problemas gravíssimos, tá? Qual a quantidade de prédios que vão ter acidentes sérios se a gente for pelo passado, tá? Qual a quantidade de prédios que deverão ter problemas? Eu diria menos de 1%, tá? Agora, é óbvio que essa autovistoria é uma coisa muito positiva no sentido de ela estar preservando vidas. Uma vida é um valor absoluto, então você ter qualquer vida preservada é um grande ganho. Agora, eu acho que se você se propuser a fazer uma vistoria, conforme o colega Foster prevê, nesse nível, isso inviabiliza pela quantidade de prédios que tem que ser vistoriado e pelo custo envolvido. Tá? A gente tem que ser realista. Outro ponto do colega advogado é o seguinte, ele me diz o seguinte, que o Estado
deveria ter essa obrigação. Olha, não existe almoço grátis, tá? A partir do momento que a vistoria é necessária, né, que você querer passar para o Estado sem custo, o Estado o Estado é um mero repassador. Não existe, o Estado não tem cornucópias de onde jorra ouro, incenso e mirra, quer dizer que a pessoa possa pegar e dizer, não, agora o Estado deveria pagar isso. O Estado não paga nada. O Estado é um mero repassador. E eu diria o seguinte, nós temos condição de fazer de forma muito mais barata do que o Estado, porque se você criar uma estrutura estatal imensa para pegar e fazer essa vistoria que tem que ser feita a cada 5 anos, esses funcionários lá estarão durante 5 anos, depois de terem feito a vistoria, se coçando, porque obviamente são serviços de pico, né? Quer dizer, pelo menos no momento atual, onde ela está começando. Em suma, existem vários pontos que têm que ser mais discutidos dentro do contexto, porque eu acho que está vendo, é falta de visão de contexto. Quer dizer, a gente parte para a vistoria, no seu caso, por exemplo, Foster, no seu caso, você normalmente será chamado para prédios com problemas. Hein? Espera um instantinho. É porque é o seguinte, a gente tem um limite de horário aqui, eu agradeço a colocação do senhor, eu vou passar a vez para o Foster falar e eu vou encerrar. Não, tudo bem, o Clube de agradeço. Engenharia vai fazer outros seminários, outras palestras. Eu mesmo vou convidar eu queria uma parte só para fazer uma coisa depois do o Foster. advogado e o Foster. Eu mesmo vou me empenhar em organizar uma outra palestra para o Foster e chamar o Dr. Márcio também, que fez colocações excelentes. Eu agradeço também a todos. Olha, esse negócio virou então uma roleta russa. Sinceramente. Eu mostrei, eu acho que o Chip mostrou ontem também esse mesmo trabalho do pessoal de São Paulo. Quer dizer, os prédios que dão problema, 57% advém da estrutura. Então, eu continuo achando, insisto, a prefeitura que dê mais prazo, esses exames, eu cheguei ontem para o síndico e falei, eu vou quebrar 3 placas de mármore, viu? Senão não faço, viu? Como eu cheguei para a síndica anteontem e falei, eu vou tirar um pedaço desse embolso aqui do prisma interno, viu? Senão não faço, viu? Pronto. Vai custar? Custa. O trabalho ali a diária do Edinaldo e mais a escada e tal, custa alguma coisa a mais. Mas também a diferença de preço, eu estou apertando meu preço. E colocando esses testes, a minha diferença para outros tem sido pouca. Até aí o síndico me liga, o teu está R$ 1.500 a mais. Falei, o colega está fazendo um teste, está examinando isso, está entrando em todos os apartamentos. Não, mas é tal, então, bom. Quer dizer, não é realmente, o teste de cravação de pino não é caro. Não é caro. O teste da fenolftaleína não é caro. Agora, quebra, depois pede ao condomínio, bota na proposta que ele vá lá e feche e pinte. Pronto. Que é a parte que daria mais trabalho depois. Isso, e eu sinceramente, olha, eu peguei um prédio na Tijuca, quer dizer, longe do mar, na Rua Uruguai, em que da laje de piso para baixo, era um terreno inclinado, tá? E ninguém quase ia lá embaixo. Estava tudo podre, meu amigo. Longe do mar. Porque o cara não botou na construção cobrimento de concreto suficiente. E já estava tudo apodrecendo, inclusive a cisterna, que era quase uma caixa d'água superior, estava nessa altura assim. Eu vendo o fundo todo, a ferragem toda do fundo da cisterna do prédio. Dentro na terra, né? Pisando na terra. Foi um servente do prédio que avisou que estava tudo enferrujado lá embaixo. Eu vou fazer amanhã um prédio na Timóteo da Costa, também inclinado. Vai estar o Edinaldo comigo, com uma chibanca e uma pá, para cavar lá embaixo a fundação, o toco do pilar para ver se está enferrujado ou não. Eu vou fazer o teste lá. O resto do prédio está uma teteia, prédio de classe média alta. Mas eu vou lá embaixo, cavar 1 metro para baixo para ver como é que está a ferragem do pilar, do toco de pilar da saída da fundação, tá? Oi?
O da Timóteo da Costa tem 20 anos, 25. O que está com o mármore quebrando tem 52 anos, 55. O outro tem 22 anos, da Guilhermina Guelli. Tá? Em relação à colocação que o senhor falou, fazendo o comparativo do diagnóstico da anamnese do médico com a do engenheiro, existem diferenças da classificação de obrigação entre a obrigação médica e a obrigação do engenheiro, do arquiteto, por exemplo. Obrigação médica, obrigação de meio. Obrigação do engenheiro, obrigação fim. Você é contratado para construir uma casa, para desenvolver um projeto X. Aquele projeto X é que vai ter que ser feito. Você é contratado, um paciente procura o senhor para tratar do coração, e no meio do tratamento ele infarta. Calma. No meio do tratamento ele infarta. O diagnóstico é uma fase do tratamento. É uma fase de anamnese. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer ao senhor, a natureza obrigacional é diferente, por isso que são coisas que não se comparam. Então, como a gente já está no... Quê? Não tem nada a ver isso. É questão da natureza da obrigação, o senhor está equivocado. O senhor está equivocado. O aspecto que o senhor está comparando, tanto que a medicina está na área de ciências biomédicas e engenharia está na área de exatas, coisas que podem ser mensuráveis, podem ser divisíveis e previsíveis, o que não acontece na área médica. Por isso que uma obrigação meio, outra obrigação fim. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor me contrata para lhe defender num processo. Só me contratou para defender o processo. Só que no final do processo, a gente perdeu o processo. Eu não posso garantir ao senhor que eu vou ganhar um processo. Ninguém pode. Nenhum advogado pode. Porque é obrigação de meio. Então agora o senhor pegou a essência do porquê essa lei é cruel para vocês. A lei é clara, diz que lá que o senhor tem que garantir durante 5 anos. Sim, tá vendo? O profissional responde civil criminalmente. Olha, o artigo 3º, inciso 2, ele fala... Não, o artigo 1º, parágrafo 3º... Aqui, ó. Esse aqui. Está marcado aqui. Aqui. Olha aqui. Artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 3º. O laudo conterá identificações do imóvel, responsáveis, metodologia utilizadas, as informações de anomalias, suas características, prováveis causas, ou seja, tem que falar de prováveis causas, no prazo dentro do qual estarão garantidas condições. Você vai ser garantidor. Estarão garantidas condições de segurança, né? Estarão garantidas as condições de segurança e estabilidade, sendo o caso medidas reparatórias preventivas necessárias. Ou seja, você vai ser garantidor. Por isso que a gente estava usando o termo de certificação. Que certificação tem um problema com relação a aspecto de nomenclatura técnica, você teria que cumprir todas as normas técnicas. Então, existe sim, você vai ser garantidor. E a lei municipal, ele fala no artigo 1º, parágrafo 4º, o laudo atestando condições de conservação e estabilidade. Ele usa atestar. Está na lei. Olha só, a gente tem um problema de hora, a gente está 2 dias nesse seminário. Vai ser marcado outras palestras, outros seminários. Eu vou fazer questão de chamar os advogados e o Foster, que o Foster ele é excelente perito e ele já ganhou um prêmio internacional do Instituto de Engenharia de Perito, como se fosse o IEL mundial, ele ganhou esse prêmio num congresso, uma apresentação de trabalho dele. Então ele e os advogados merecem um enfoque, uma palestra só para eles.
Então, eu agradeço a todos e vou encerrar a apresentação. Ah, não, com certeza. É mesmo. Que foi a organizadora. A Yara organizou, ela se empenhou em organizar da melhor forma possível para atender a todos, mas então eu vou encerrar o evento agradecendo a presença de todos. Obrigada. Você é